Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao GEST, um acrónimo para designar Gestão de Stress. Aqui abordamos estratégias na sua jornada para vencer o stress. O meu nome é Mário Vendas e o tema de hoje é descontrair. Como fazer? Bom, a descontração, antes de mais, é importante referir que a descontração é uma das características de pessoas que têm o seu stress gerido. Novamente, e reforçando, o stress não é uma coisa nem boa, nem é uma coisa má. É algo que faz parte da nossa vida, que convivemos desde o momento em que nascemos até ao momento em que iremos partir, e a forma e a quantidade do stress que é manifestado como resposta às solicitações da vida, isso sim está no nosso controle, está na nossa mão. Nós podemos não ter controle sobre o mundo, sobre as circunstâncias que vão ocorrendo. Porém, temos uma grande influência, uma grande parte da nossa responsabilidade sobre a forma como nós respondemos. E a partir do momento que nós saibamos como responder a essas solicitações, nós podemos dizer que estamos a vencer ou não o stress, neste caso, não é? Que estamos a administrar melhor ou menos bem a nossa resposta, neste caso o stress. E a descontração é algo que é muito importante. Além de ser uma característica das pessoas que conseguem vencer o stress, é também algo que pode ser exercitado para vencer, como ferramenta para vencer o stress. Então, se nós aprendermos como aplicar a descontração na nossa vida, nós teremos uma ferramenta a mais e, cá entre nós, um atalho poderosíssimo para combater o stress. Vamos então começar. Como é habitual, eu tenho aqui os meus tópicos, vou respondendo aqui a algumas perguntas que coloquei e algumas perguntas que me vão colocando também por mensagem, em conversa com os meus alunos, com as minhas alunas. Bom, primeiro, o que é isso de descontração? É muito importante, às vezes, nós saltarmos o óbvio, porque para nós já está assimilado. Mas é importante referir o óbvio e não é desconsideração por si que está a assistir a live, que está a assistir à gravação, mas sim para nós percebermos e enfatizarmos as coisas óbvias, não é? Bom, eu apontei aqui. A descontração, a designação que eu dou para descontração é um estado de relaxamento que soma os efeitos de uma descontração muscular e nervosa. Isto significa que, indiretamente, há uma correlação com os nossos estados emocionais e mentais mais aprazíveis de viver, de experienciar. Ou seja, descontração é um estado, não é? Acaba por ser um estado vivenciado no nosso dia a dia. Você observa muitas vezes que existem pessoas as quais no seu círculo você consegue referir, consegue referenciar, na verdade, que aquela pessoa é mais descontraída ou menos descontraída. Você consegue perceber por vários sinais que você detecta. Alguns sinais que detectam que a pessoa não é descontraída é a agitação. E você percebe isso. O diálogo, a forma como ela se mexe, a movimentação dos seus olhos, até em aspectos mais subtis, mais detalhados, a forma como ela respira. Se a pessoa respira profundamente, amplamente e de forma nasal, há uma grande chance que ela esteja mais descontraída. Claro que há vários fatores que indicam que nós possamos estar mais ou menos descontraídos, dependendo de vários fatores. Se dormimos bem, se descansamos bem, como está a nossa alimentação, a respiração, se fazemos alguns exercícios biológicos, exercícios que nos mantenha o corpo descontraído, não é? A descontração muscular e nervosa, se nós, depende de como é que está a nossa situação profissional, afetiva, a forma como nós nos olhamos, o diálogo que nós vamos mantendo mentalmente para connosco próprios. Então, existem um sem número de fatores que vão influenciar se você está a viver de uma forma descontraída ou não. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Eu vou respondendo aqui algumas coisas. Bom, Mário,
As pessoas costumam confundir isso de descontração. Geralmente as pessoas costumam confundir o que é isso de descontração. E eu pus aqui, geralmente confunde-se descontração com um termo, perdão, com um termo que nós designamos como calma. Geralmente as pessoas dizem, aquela pessoa é muito calma, então ela é distraída. Não necessariamente, ok? E eu vou explicar um pouco isso. Porquê é que eu coloquei isso? Porque eu pus assim, estes termos, eles são muito diferentes mesmo. A calma, ela está mais relacionada com algo a que se refere, que está relativo a movimento. E o que é que eu quero dizer com isto? É algo que não se mexe. Não é aquela coisa, ou aquela pessoa está calma, está quieta, está aquietada. Tem mais a ver com isso, com o movimento, não é? Uma pessoa muito agitada, você diz que ela não está calma, mas uma pessoa mais serena no seu movimento, você geralmente indica que aquela pessoa está ou é calma. Geralmente tem a ver com essa definição, com essa associação a esses valores, relativo a movimento. No entanto, deixem-me só ver aqui, apontar, porque eu apontei aqui umas coisas interessantes. No entanto, a descontração, ela está mais relacionada a um estado fisiológico, emocional e mental de bem-estar. Ou seja, não tem a ver com o movimento, tem mais a ver com esse estado fisiológico, emocional e mental de bem-estar, que associa várias dinâmicas, como por exemplo a respiração, como eu falei há pouco, a atitude corporal, não é? E assim sendo, mantém-se as características, quando você mantém uma descontração, você mantém essas características que eu vou referir agora. Características tais como realização, dinamismo, entusiasmo, etc. Sem vivenciar a ansiedade, a irritabilidade, a intolerância, não é? O medo, a insegurança. Então, calma e descontração são coisas muito diferentes. São mesmo coisas mesmo muito diferentes. Mário, ok. Mas a que é que se deve essa distorção? A que é que se deve essa confusão? Se é que possamos colocar as coisas desta forma. Então, o que eu apontei, não é? Eu preparei esta live para poder dar um seguimento, não é? Mais claro, com mais clareza, não é? O que é que eu apontei aqui? Existe um arquétipo, geralmente, a quase tudo que nós imaginamos. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos usar aqui um exemplo do karaté. Há um arquétipo de quem pratica karaté, nós criamos logo uma imagem, um clichê. Quando eu falo de arquétipo, é esse clichê, essa imagem que nós formamos de que, quando se fala sobre karaté, por exemplo, imaginamos alguém a dar um enorme grito e a partir uma tábua, seja com um soco, seja com um pontapé. Essa é a imagem que nós temos do karaté. Porém, isso não deixa de ser apenas uma caricatura, não é? O mesmo acontece com a descontração. Nós geramos um arquétipo. Quando você imagina alguém calmo ou descontraído, se nós ainda fizermos essa confusão, lá está, nós o que é que imaginamos? Geralmente imaginamos alguém muito aquietado, com um tom de voz muito baixo, com uma cara ou com uma expressão que mais se assemelha, e eu até digo isto já em tom de riso porque faz-me rir, para mim é engraçado. Faz-nos lembrar aquela imagem de alguém com uma cara de monge ou de monja, não é? Tipo, a pessoa está muito calma, está muito serena, está aquietada. É o típico paz e amor, não é? Existe esse clichê, mas não tem nada a ver com isso. Não tem mesmo. Por exemplo, olhe para um atleta de alta competição. Ele pode estar descontraído e pode estar a fazer um sprint. Tá? Imagine uma referência para si de alguém que seja medalha olímpica em 100 metros, não é? Essa pessoa, ela pode estar verdadeiramente descontraída quando está a sprintar naquela velocidade louca. É possível isso? Claro. Então, é um estado interior que associa respiração, associa um estado mental, um mindset específico, um diálogo específico, associa a atitude corporal, relaxamento físico, não é? Descontração muscular e nervosa, não é? Que tem a ver com a parte emocional, não é? Para vencermos stress,
Nós temos sempre que atuar nestas vertentes, na vertente fisiológica, na vertente emocional, na vertente mental. E eu, quando falo de vertente emocional e mental, eu quero esclarecer aqui uma coisa. Para mim, é só para ficar mais definido, mais explicável, de que emocional e mental nós referimos como duas coisas separadas. Mas nós temos o mental e ele compõe a parte emocional e a parte cognitiva, de pensamentos, racional. Então, quando falamos emocional e mental, o que é que queremos dizer? Queremos dizer emocional e racional. Porque o emocional e o racional, eles compõem o que nós chamamos de mente, não é? Então, nós poderíamos dizer corpo e mente, que estaríamos a dizer corpo, emoções e racionalidade, ok? Então, para vencermos o stress, tudo está interligado. E a descontração, ela é um fenómeno, ela é algo que atua nessas componentes, na parte física, na parte emocional, na parte racional. E quando estas três componentes, este tripé, está bem assente, ele fundamenta a sua capacidade única de vencer o stress. Se você estiver bem, por isso é que no meu programa, no GEST, eu tenho uma máxima que diz que tudo começa pelo bem-estar. E é mesmo. Para mim, a pessoa que estiver bem, que invista no seu bem-estar, ela consegue ser muito mais produtiva, consegue ter mais poder, capacidade e lucidez de decisões assertivas, mais lucidez nas suas escolhas, maior capacidade de resposta imunológica ao dia a dia, mais capacidade de ação, porque está com mais energia, mais combustível biológico, e por aí vai, um sem número de coisas. Bom, continuando. Porquê que a descontração, eu já estava a falar um pouquinho agora sobre isso, né? Antecipei-me, não é? Mas porquê é que a descontração ela é assim tão importante? Porquê que ela é tão importante? Então eu vou ler aqui o que é que eu apontei, porque acho que é preferível ler o que eu registrei para ficar bem mais inteligível. Exercitar a descontração para que esta se automatize na nossa forma de estar tem uma excelente relação de custo-benefício, ok? Para que ela se incorpore na nossa forma de ser sem pensarmos, por exemplo, eu já treino isto há muitos anos mesmo. Posso dizer que comecei sensivelmente em 2004 de uma forma mais incidente, não é? Então, quando você começa a treinar algo repetidamente, aquilo começa a incorporar, tá? Então, eu, por exemplo, não me considero uma pessoa calma. Ainda que me possam associar a isso, eu não me considero uma pessoa calma. Porém, considero-me uma pessoa que já tem algum nível de descontração. Em momentos mais tensos, mais solicitantes da minha vida, talvez eu já tenha uma resposta de descontração diferente para quem não treina as ferramentas para incorporar essa descontração. Essa é uma das diferenças. Mas cada um no seu nível. Provavelmente, não melhor. Existe, com certeza, momentos em que a minha resposta de descontração, dependendo do nível de pressão, é diferente, não é? E todos nós, todos iguais e todos diferentes, não é? Já diz a máxima. Então, continuando. Tem uma excelente relação de custo-benefício. Por exemplo, na intensidade, ok? Na rapidez e segurança com que você atua, e quando eu falo nisto, falo nos reflexos, na agilidade cognitiva de pensar, na sua criatividade, no seu raciocínio, na sua capacidade de memória, entre outros. Também no custo-benefício no incremento da sua flexibilidade corporal, ok? E no fortalecimento muscular. Você, com isto, você afasta lesões, não é? Apontei aqui que afasta lesões, dores musculares que geralmente são provenientes de altos estados de stress. Talvez, eu já falei noutras lives, mas quando você está a sentir stress, uma resposta de stress negativo, você fica com a respiração muito curta. Ou seja, a respiração ela fica localizada na parte superior dos seus pulmões. Os pulmões eles poderiam se dividir em três partes, aqui um parênteses, parte superior, parte média, parte baixa. A parte baixa está relativa à respiração diafragmática, que é a parte que nós deveríamos mais usar para respirar, para manter então um bom estado de combate, de gestão, de vencer o stress. Mas isto para dizer o quê?
Quando você faz uma respiração curta, você está estressada, a resposta é respirar de forma curta, rápida, e isso vai criar uma pressão, uma tensão no seu diafragma, nesse músculo que se encontra bem embaixo, não é? Perto da região baixa dos seus pulmões e que tem inserções na musculatura lombar. Então você começa a sentir dores corporais, tensões, contraturas e até nas pernas e joelhos afetam. Muitas vezes começa-nos a doer os joelhos porque nós temos a andar, perdão, estivemos bem mais tempo estressados, tivemos muito tempo estressados. Então, muitas vezes é isso que nós sentimos, não é? Então, um bom custo-benefício de treinar descontração é você afastar isso, há uma descontração muscular. E também a vitalização de todo o seu organismo, que é essencial para o seu pleno e total bom funcionamento. O que é que eu quero dizer com vitalização do seu organismo? Por exemplo, uma das ferramentas usadas para descontração é a respiração. A respiração, ela tem outra característica de quando você a aplica de uma forma consciente. Dependendo da intenção para o que você faz a sua respiração, ela pode ser canalizada para descontrair, mas também pode ser canalizada e, simultaneamente, na verdade, para energizar o seu organismo. Ok? Você pode fazer técnicas de revitalização completa do seu organismo, melhorando a oxigenação celular, ativando a oxigenação da sua corrente sanguínea, consequentemente do seu cérebro, descontraindo as fibras musculares. A expiração, quando ela é lenta, por exemplo, ela descontrai muscularmente. Ela descontrai mesmo. Então, é uma das ferramentas que nós usamos. Porém, o treino da descontração, existem técnicas de descontração, que eu já vou falar sobre isso, promovem também uma vitalização do seu organismo, ok? Quando você está descontraída, o seu corpo se alimenta melhor, tanto com a respiração, tanto quanto com o tipo de alimentos que você faz. Por exemplo, com água. Quando você ingere uma boa água, e fazendo aqui um parênteses, você ao ingerir uma boa água, água com um pH alcalino, filtrada, sem os químicos que nós sabemos que hoje são usados para limpar a água, na verdade, mais sujam do que limpam. Quando você usa uma boa água filtrada, você oxigena o seu organismo, alimenta e proporciona uma melhor comunicação nervosa. E isso vai auxiliar a descontrair, que por sua vez vai combater, vai... Eu não gosto muito, na verdade, eu uso combater, mas não é uma palavra certa. Vai vencer. Você vai vencer os estados de stress. Então a água é uma coisa muito boa, é um hábito excelente, ok? Falando disso, vou dar aqui um gole de água. Bom, entretanto, para quem está a ver a live, para quem visualizar esta gravação futuramente, poderá deixar nos comentários, poderá enviar mensagem com as suas dúvidas. E eu costumo dizer aqui, se você pudesse estar aqui sentado ao meu lado, estivéssemos aqui juntos a beber uma água, que pergunta é que você me faria? Sobre tudo relativo à gestão de stress. O que é que você me perguntaria? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua preocupação? Não é? O que é que para si lhe parece ser um obstáculo para que você possa vencer os seus estados de stress? E quando eu falo estados de stress, muitas vezes estão associados a estados de preocupação, de inquietação, irritabilidade, ansiedade. Então, são sintomas. Insônia, não é? São tudo sintomas de um estado de stress que poderá estar a incomodar a sua vida, a sua qualidade de vida. E isto é muito importante perceber, porque isso pode estar a impedir de você realizar os seus sonhos, de você alcançar os seus objetivos. Pensa assim, se eu conseguir administrar bem o meu stress, eu vou estar em plena forma. E quando falo de plena forma, não é só física, é também emocional e racional. Então, se eu estiver em plena forma, eu vou ter muito mais capacidade de executar melhor as minhas tarefas profissionais, de levar mais à frente os meus projetos, de poder concretizar então os meus sonhos a contento, não é?
independentemente se eles são a curto, médio ou longo prazo. Tudo depende do seu bem-estar. Se você estiver bem, as chances são muito maiores de você poder, por exemplo, estar mais tempo com os seus filhos, se tiver filhos. Vamos imaginar que o seu sonho é alcançar a independência financeira para poder não ter mais que trabalhar para ganhar dinheiro, para poder estar mais tempo com a sua família, ou fazer, quiçá, aquelas férias dos seus sonhos, ou, quiçá, poder empreender aquele seu projeto que você tanto deseja, que sempre sonhou, mas que por medo, por algum receio, por sentir-se incapaz, eventualmente, possa não ter feito até agora. Então, pense nisso, ok? Combater, vencer, na verdade, o stress é mesmo essencial. Bom, vamos continuar aqui a nossa live. Porquê que a descontração consegue auxiliar a vencer o stress? Okay? Porquê que a descontração consegue auxiliar, então, a vencer o stress? Porque você, ao aprender a descontrair conscientemente, você vai incorporar um processo que elimina todos os pontos de tensão existentes. Ok? A partir do momento que você sabe como descontrair de uma forma consciente, porque é possível aplicar descontração como técnica, como ferramenta a qualquer momento. Por exemplo, eu estou aqui a falar com vocês e posso simultaneamente, se eu já tiver um treino prévio, óbvio, eu posso estar a descontrair, posso estar a aplicar técnicas de descontração que, para o olho externo, digamos assim, para o observador, não consegue perceber que eu estou a aplicar esses exercícios. Nomeadamente, uma respiração mais ampla, não é? Usando a musculatura diafragmática, usando uma ferramenta de localização da minha consciência através das partes do meu corpo. Eu vou já falar um pouco sobre isso, vou dar uma dica também para vocês aplicarem em casa. E por aí vai, ok? Então, porquê que consegue vencer o stress? Porque eu consigo levar o meu foco a pontos de tensão existentes e posso dissipá-los apenas aplicando técnicas de descontração. E se eu descontrair, não é, os pontos de tensão, primeiramente físicos, consequentemente emocionais, consequentemente racionais, a partir do momento aquilo é uma ligação, é uma inserção que é transversal a si a todos os níveis, físicos, energéticos, emocionais, racionais. E quando você atua nesses segmentos, você manifesta plenitude de raciocínio, de estabilidade emocional, emoções apaziguadas, não é? Uma visão mais lúcida para que você possa tomar melhores decisões e por aí vai. Consequentemente, várias coisas você consegue alcançar. Então, você assim beneficia, como eu coloquei aqui, a sua capacidade de respirar melhor, ok? De concentrar-se melhor quando você faz isso. De administrar o stress, você pode vencer como? Administrando, não é? Faça o inimigo tornar-se seu amigo e use-o a seu favor. O stress é uma ferramenta muito boa. E, por analogia, é mais ou menos como o fogo. O fogo é bom ou é mau? Depende, não é? Do seu uso. O fogo, ele pode destruir, ele pode incinerar, ele pode carbonizar. Mas o fogo pode também iluminar, pode aquecer, não é? Depende do uso. Então, o stress é a mesma coisa. Dependendo de como você administre, dependendo de como você utilize, você pode tornar-se uma pessoa ainda mais realizadora, ainda mais feliz, com uma sensação de bem-estar generalizado ainda mais presente, ou não. Ou o contrário, se você não administrar essas suas respostas, ok? Pode incrementar, como um todo, a sua saúde. O que é saúde, na verdade? Aproveitando aqui a dica. A saúde, eu, Mário, defino saúde como um sinónimo de incremento de vitalidade. Pense bem, quando você está com energia, vitalidade, você manifesta saúde. Quando você está com pouca energia, com pouca vitalidade, você manifesta estados de pouca saúde. Cansaço, não é? Desvitalização, dores, lesões, a contraparte imunológica muito em baixo, não é? Então você fica vulnerável a todos os sentidos, não é? Quando você está com energia, com vitalidade, você está exatamente com o contrário. E a descontração propicia você viver com altos níveis de saúde, de vitalidade, de energia. Mário, para que isso?
Então, volto a referir, você quer ou não quer alcançar os seus sonhos? Você quer ou não quer acabar de vez com essas dores que incomodam a sua vida, esse mal-estar mental, emocional, físico, que você sente que a impedem, que a agarram para você seguir em frente nos seus projetos, estar mais tempo com a sua família, poder ganhar mais dinheiro, poder concretizar a sua viagem de sonho, enfim, é o que você considerar, não é? Você considerar ser mais para si. Então, é isso. Bom, nós estamos mesmo quase a terminar a nossa live também. E vou aqui responder só mais a 2 ou 3 perguntas e encerramos. A mim fizeram assim uma pergunta. Mário, você tem um exemplo de como é que eu poderia fazer isso, de descontrair? Porque a live é mesmo isso. Descontrair. O tema é descontração. Como fazer? Ah, ok, eu entendi, tudo bem, Mário, mas como é que eu posso fazer isso? Bom, sim, a resposta é sim, e existem vários tipos de relaxamento. Descontração, relaxamento, é basicamente a mesma coisa. Tá? Quando você relaxa, quando você descontrai, dizer que eu estou descontraído ou relaxado é basicamente a mesma coisa. Talvez noutros países de língua portuguesa, como é o caso do Brasil, o relaxamento está mais associado a um comportamento. Aquela pessoa ela é relaxada, ou seja, é descuidada, não é? Enquanto que descontração é o que nós chamamos aqui em Portugal de relaxamento, ok? Então, basicamente a mesma coisa. Então, existem vários tipos de relaxamento. Todos eles usam uma base inicial de descontrair todo o corpo, todos os tipos de descontração usam a base inicial de descontrair o corpo parte por parte. Você começa a aprender a descontrair cada parte do corpo. Você vai mesmo aprender a fazer isso. E é muito simples, é mesmo muito simples, ok? Então você vai primeiramente, e fica aqui já a dica, você vai primeiramente procurar sempre uma posição muito confortável. Eu estou sentado, você pode fazer sentada, pode fazer em pé, pode fazer a qualquer momento, na fila dos correios, no banco, à espera no supermercado. Você pode aproveitar e otimizar todos esses momentos para aplicar descontração, ok? Quanto mais você repetir algo, melhor e mais exímia você vai ficando, ok? E é o processo. Então você vai procurar uma posição bem confortável, sendo que a posição mais indicada e que vai favorecer você descontrair, se você tiver essa chance, é deitada. Você deita-se, de preferência de cúbito frontal, você deita-se de costas no chão, afasta os seus braços 3 a 4 palmos das suas ancas, palmas das mãos voltadas para cima, para não criar contacto físico com o chão, porque se você tiver com a palma da mão no chão, capta a sua atenção da sua mente, capta a atenção para você levar a atenção para essa região. E o que nós queremos fazer é exatamente o contrário. Nós queremos eliminar pontos de contacto para que você preste toda a sua atenção apenas no relaxamento. Bom, vou só pedir aqui só um segundinho a vocês, por uma razão, é que a bateria do meu computador ela está a indicar que está mesmo a terminar. Eu vou só ligar aqui também. Não saiam desse lugar, bebam uma água, façam uma respiração, que eu já estou bem aqui. Vocês não vão perder o contacto comigo, na verdade, só vão... Opa, já está. Ok, estamos de volta. Vamos lá. Opa, deixem-me só verificar se estamos mesmo de volta. Estamos de volta. Perfeito. Bom, continuando, onde eu ia então, na técnica, você deita, não é? Você afasta os braços, palmas das mãos então para cima, para reduzir o contacto, e cabeça alinhada com a coluna. Fecha os olhos, você vai fechar os olhos. Se você quiser utilizar uma música suave que descontraia, evite música que tenha percussão, não é? Batida, para não dar estímulo, mas uma música mais suave também. Não precisa ser aquelas músicas que eu lhe chamo música zen. Não precisa ser música de spa. Se você gostar, tudo bem, mas não precisa. Se é uma música suave, que você gosta, de preferência sem voz, para não captar a sua atenção. E aí, deixem-me ver se foi esta que eu coloquei aqui. Exatamente. E aí você começa o exercício propriamente dito. Deixa a respiração fluir pelo nariz e você começa por mentalmente levar a sua atenção por cada parte do seu corpo. E você vai
levar a sua atenção dos seus pés para o topo da cabeça. Começa por relaxar os pés e mentalmente você pode repetir a seguinte frase: eu descontraio, e aí refere a parte do corpo. Eu descontraio os meus pés, os meus tornozelos, as pernas, os joelhos, as coxas e por aí vai, até chegar ao topo da cabeça. Quando chegar ao topo da cabeça, volta a repetir o mesmo processo. E vai fazer isso umas 4 a 5 vezes, de forma lenta, deixando a respiração sempre fluir pelo nariz. Você vai observar que, efetivamente, o corpo começa por descontrair. A musculatura solta. E quando o seu corpo descontrai muscular e a nível muscular e a nível nervoso, ele tem um impacto, obviamente, nas suas emoções, não é? Então, e obviamente na qualidade dos seus pensamentos. Então você começa por fazer isso. Você pode fazer a partir de hoje, ok? Não há desculpa, não use desculpa, mas não dá por isto, não dá por aquilo. Comprometa-se. Você quer ou não quer vencer o stress? Se quer, está aí a ferramenta. E é bem simples, como vocês percebem. Bom, deixem-me só, mas aí fizeram também esta pergunta. Mário, mas poderia ser, tu falaste que é da ordem dos pés para a cabeça. Poderia ser da cabeça para os pés ou das mãos para os pés e depois voltar. O ideal mesmo é seguir esta ordem. E pode ser da cabeça para os pés. Mas no meu programa, no programa que eu ensino, no GEST, esta é a forma que eu uso porque aprendi e acredito e verifiquei que esta é a forma mais eficaz para os resultados que nós queremos. Ok? Você pode fazer de outra forma? Pode. Está na sua conta e risco e está tudo bem. Não há nada de errado. Mas a forma que eu ensino é dos pés até à cabeça e sempre percorrendo nesta ordem, ok? Há toda uma razão para isso. Existe. Porquê é que nós fazemos isto? Porque quando você se deita, existe a influência gravitacional da circulação sanguínea, ok? E existe uma influência do movimento que vai da corrente sanguínea dos pés até à cabeça, novamente voltando, ok? E quando você começa dos pés até à cabeça, vamos usar aqui um exemplo, não sei se poderá ser o melhor, mas vamos usá-lo. Quando as pessoas partem para o infinito, quando deixam o seu corpo, digamos assim, a nível de combustível, de vitalidade, a vitalidade ela sai em última pela cabeça. A vitalidade começa-se a desvanecer nos pés, nas pernas, no tronco e por último sai pela cabeça. E se você observar, vou deixar antes este exemplo para outro momento, poderá não ser o melhor, mas por exemplo, se você observar os bebés, ou se você observar-me a mim, você percebe que eu sou ligeiramente calvo. Ainda não sou totalmente, tá? Eu tenho cabelo, tá? Para quem observa. Mas para quem é calvo sente isso. Que é o quê? Sente que o calor perde-se pela cabeça em maior parte. Eu, Mário, por exemplo, quando estou com frio, o que é que eu faço? Eu tapo a minha cabeça com um gorro, com um capuz. E em poucos minutos o meu corpo aquece totalmente. E essa é uma característica da energética do organismo. Não sei porquê, é assim que nós estamos constituídos. Então, há uma tendência de energeticamente a energia fluir dos pés até à cabeça, ok? Por isso é a melhor forma de você acompanhar esse fluxo. Se você estiver numa canoa em cima de um rio, o que é mais fácil? Você seguir o fluxo do rio ou tentar contrariá-lo, subi-lo? Não, é seguindo o fluxo. Então você usa essa dinâmica a seu favor, ok? Essa é uma das formas que nós usamos a descontração. Bom, estamos mesmo a fechar, ok? E a última pergunta. Mário, de quanto em quanto tempo eu poderia fazer este treino de descontração? Olhem, na verdade, o ideal seria pelo menos uma vez ao dia, ok? Lembrem-se daquela máxima da frequência levar à excelência. A excelência vem sempre depois da frequência. Mário, mas eu não tenho tempo. Novamente, vou responder essa pergunta. Há um antídoto para você arranjar tempo, que se chama comprometimento. Quando você quer, quando você se compromete, o tempo surge, ok? É só priorizar. Mas o ideal, voltando à pergunta, é fazer pelo menos uma vez ao dia. Você pode fazer a qualquer momento. Pode fazer sentado, em pé, mas a forma ideal é deitada. Então, o que eu recomendo é você fazer em dois momentos, um dos dois momentos, porque que você vai ter a chance de otimizar, que é o momento na qual você se levanta, quando você acorda, desperta, treinar a descontração,
ou antes de adormecer, ok? Antes de adormecer, você pode fazer vários exercícios: técnica de meditação, técnica de respiração e técnica de descontração. Não vou falar neste momento sobre a meditação, não vou falar sobre a técnica respiratória, porque já falei noutra live, provavelmente vou pontuando, mas na descontração é o momento indicado. Eu, Mário, gosto muito de fazer a descontração antes de adormecer, ok? A última coisa, treino os meus exercícios, a minha meditação, desligo a luz, eventualmente se não desligo, quando eu me deito, deito-me numa posição e aí eu treino descontração, ok? À medida que vocês forem treinando, ela fica muito rápida de alcançar o tal estado de descontração. No início, você vai sentindo mais dificuldade em descontrair muscularmente, não é? Porque é preciso consciência corporal, por exemplo, mas vai ficando cada vez mais fácil. E a chave é essa, é a frequência antes da excelência. Estão bem? Então já sabe, para descontrair é bem simples. Você começa por percorrer o seu corpo, treinar cada vez mais, procurar ter muita atenção à respiração, técnicas de respiração, que eu já falei noutras lives, e depois existem. Atenção, vou dar aqui só um parênteses. Isto que eu vos estou a falar é apenas a ponta do iceberg para você combater, para você vencer. Estou-me a reprogramar para não usar combater. Para você vencer o stress, a descontração é a ponta, ok? Você tem que ir mais profundo lá na toca do coelho. Tem uma série de coisas que você vai ter que fazer, desde a alimentação, que vai contribuir para você, desde as técnicas orgânicas, técnicas corporais, não é? De consciência corporal para mexer com a descontração, o seu mindset, ok? Os seus hábitos, como é que são os seus hábitos, a forma como você se relaciona com as pessoas, a sua atitude, as suas boas relações. Mário, mas isso interfere? Será que o meu comportamento interfere em vencer o stress? Muito, mas muito mesmo. Você nem imagina o quanto a forma como você se relaciona vai interferir nesse seu resultado. E deixo já aqui a pontinha do roçado, não é? Para vocês pensarem neste exemplo. Imaginem se vocês estiverem continuamente a ter conflitos nas vossas relações. Conflitos afetivos, conflitos com os fornecedores, com os clientes, conflitos com a chefia de trabalho, com os colegas, conflitos sobre, sei lá, formas de estar e de ver na vida, conflitos. É desgastante, é muito desgastante. Gasta energia e você não tem energia depois para conseguir combater o stress. Por isso, deixo já aqui uma dica para você vencer, que é o que é preferível? Ser feliz ou ter razão? Tá? Se puder ter as duas, perfeito. Tá? Se você tiver razão, significa que você está com algum conhecimento. Mas até a razão é um ponto de vista, é uma forma de ver algo. Eu tenho aprendido muito isso. Não é? Eu, para descontrair, para estar descontraído na vida, uma coisa que eu aprendo é, ok, eu identifico-me com uma visão, mas não significa que a minha visão seja a certa ou a única. Talvez visões opostas, contrárias, para eles também são as formas certas, mas também não são únicas. Simplesmente a pessoa se identificou mais com aquela forma. Há pessoas que se identificam mais em ir do ponto A ao ponto B num Porsche, e há outras que se identificam em ir mais no ponto A ao mesmo ponto B num Fiat. Está errado, está certo. São identificações. As pessoas se identificam mais com aquela ou com outra forma. Então, para descontrair, as boas relações são importantes, sim. Tá? Foi só para dar aqui um pontuar sobre este tema. Então vá, descontraiam muito, aproveitem, treinem isso, que isso vai automatizando na vossa vida e vocês vão sentindo que descontrair é bem mais simples do que imaginamos. Isso começa mesmo a automatizar na vossa forma de ser, está bem? Então vá, um grande abraço, obrigado a todos vocês e vamos nos vendo aqui tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, que vai ocorrendo as lives simultaneamente. Obrigado a todos.